Feche os olhos por um segundo. Você está sentado na fileira 23 de um Airbus A350 de 280 toneladas. O capitão anuncia: tripulação, preparar cabine para pouso. Seu coração bate mais rápido. Em exatamente 90 segundos, esse colosso metálico tocará o asfalto a 270 km por hora. Agora vem o impossível. Em menos de 40 segundos, 280 toneladas de metal, combustível e vidas humanas passarão da velocidade de um trem-bala a estar completamente imóveis. Se isso fosse um automóvel do mesmo peso, precisaria de 15 quilômetros de pista para parar. Mas seu avião fará isso em apenas 1,8 km. O que está prestes a acontecer desafia toda a lógica física que você conhece. Sou Miguel do Aeroplaneta e hoje revelarei o segredo mais bem guardado da aviação comercial. Como esses titãs do ar conseguem o impossível a cada 3 segundos em algum lugar do mundo. E prepare-se, porque o dado que compartilharei no final fará com que você nunca mais experimente um pouso da mesma forma. Vamos começar com uma verdade incômoda que as companhias aéreas preferem não mencionar. Quando seu avião toca o solo, transporta a energia cinética equivalente a 50 caminhões de carga lançados em velocidade máxima. Essa energia não desaparece magicamente, tem que se transformar. E aqui vem o primeiro choque. Se dependêssemos unicamente de freios convencionais como os do seu carro, as 20 rodas do avião explodiriam instantaneamente. A temperatura gerada derreteria o alumínio da fuselagem em 8 segundos. Estaríamos falando de uma bola de fogo rolante com 350 pessoas a bordo. Mas os engenheiros aeronáuticos resolveram esse problema com uma solução tão brilhante que parece ficção científica e começa muito antes do que você imagina. A 25 quilômetros da pista, quando você ainda não consegue ver o aeroporto pela sua janelinha, o avião já está freando. Sim, você leu certo. Seu avião começa a parar enquanto ainda voa a 10.000 metros de altura. Como isso é possível? A resposta está nos flaps e slats, essas extensões móveis que você vê se abrirem nas asas, mas não fazem o que provavelmente você pensa. Não são simplesmente para aumentar a sustentação. Sua função secreta é criar resistência aerodinâmica massiva. Quando se abrem completamente, aumentam a área da asa em 25% e a resistência ao ar em 300%. É como se seu avião abrisse paraquedas invisíveis do tamanho de uma quadra de tênis. Mas aqui vem o primeiro dado que vai te deixar de queixo caído. Esses dispositivos podem reduzir a velocidade do avião em 150 km por hora, sem que os passageiros sintam mais que uma leve pressão contra o cinto. Se você tentasse conseguir a mesma desaceleração com freios convencionais, a força G gerada faria com que todos os passageiros perdessem a consciência. Agora, no momento exato em que as rodas beijam o asfalto, acontece algo extraordinário. Em 0,3 segundos, menos tempo do que você leva para piscar, se ativa uma cascata de sistemas que trabalharão em perfeita sincronia. Primeiro, os ground spoilers. Esses painéis metálicos se elevam instantaneamente nas asas, mas sua função real vai te surpreender. Não estão ali principalmente para frear. Seu trabalho é matar a sustentação residual. Por que isso é crítico? Porque no momento do pouso, as asas continuam gerando sustentação suficiente para manter 40% do peso do avião no ar. Isso significa que apenas 60% do peso está sobre as rodas. Os spoilers eliminam essa sustentação fantasma, esmagando literalmente o avião contra a pista. Em uma fração de segundo, as 280 toneladas completas pressionam sobre o trem de pouso, multiplicando a efetividade de frenagem por 3. Mas o verdadeiro espetáculo está prestes a começar. Aquele rugido ensurdecedor que você escuta logo depois do pouso não é o que você pensa. Não são os motores acelerando. É exatamente o contrário. Os motores estão literalmente engolindo seu próprio impulso. O sistema de reverso, ou thrust reversers, é uma obra-prima de engenharia que parece desafiar as leis da física. Imagine isso. Motores projetados para gerar 350.000 newtons de empuxo para frente, de repente redirecionam essa força monstruosa em sentido contrário. Com portas hidráulicas do tamanho de portas de garagem se abrem em milissegundos, criando cascatas de ar que ricocheteiam para a frente. É como se você colocasse os motores de um foguete apontando em direção oposta enquanto ainda estão ligados. O mais impressionante é a potência envolvida.
Cada motor em reverso gera uma força de frenagem equivalente a 40 carros de Fórmula 1 freando simultaneamente. E aqui vem um dado que poucos conhecem. O reverso é tão poderoso que, em teoria, poderia fazer o avião andar para trás. De fato, alguns aviões militares podem fazer isso, mas na aviação comercial está proibido por uma razão aterrorizante. O ar quente e os gases redirecionados poderiam ser sugados novamente pelos motores, causando o que os engenheiros chamam de compressor stall. Basicamente, os motores se afogariam com seus próprios gases. Mas mesmo com toda essa tecnologia, ainda não chegamos aos verdadeiros heróis da frenagem, os freios de carbono. E acredite em mim, não tem absolutamente nada a ver com os freios do seu automóvel. Cada roda do trem principal esconde um segredo tecnológico avaliado em $75 mil. São discos de carbono puro, não metal, carbono. Por que carbono? Por uma razão que vai te deixar sem fôlego. Durante uma frenagem de emergência, esses discos alcançam temperaturas de 1.400 graus Celsius. Para você ter uma ideia, o aço derrete a 1.370 graus. Estamos falando de discos que brilham com um resplendor laranja tão intenso que podem ser vistos da torre de controle a 3 km de distância. Se você tocasse um desses discos logo depois do pouso, não apenas queimaria sua mão, a vaporizaria instantaneamente. Mas o verdadeiramente extraordinário é como se controlam esses freios. Não há um pedal conectado diretamente às rodas. Em vez disso, existe um sistema chamado Brake-by-Wire, onde supercomputadores tomam o controle absoluto. Quando o piloto pressiona os pedais, não está ativando freios, está enviando uma solicitação a uma rede de computadores que processam 32 mil cálculos por segundo. Esses computadores medem constantemente a velocidade exata de cada roda individual, a temperatura de cada disco de freio, o coeficiente de fricção entre o pneu e a pista, o peso sobre cada trem de pouso, a velocidade do vento lateral e até a inclinação microscópica da pista. Com toda essa informação, o sistema aplica exatamente a pressão necessária a cada freio individual. Se detecta que uma roda começa a travar, reduz a pressão em microsegundos. Se outra roda tem melhor aderência, transfere mais trabalho de frenagem para ela. E aqui vem algo que vai explodir sua mente. O sistema pode aplicar pressão diferente a cada uma das 16 rodas principais, até 3.000 vezes por segundo. É como ter 16 pilotos especialistas controlando cada roda independentemente, mas com reflexos sobre-humanos. Mas espere, porque ainda tem mais. Existe um sistema do qual quase ninguém fala, o Auto Brake. Antes do pouso, os pilotos podem selecionar entre 5 níveis de frenagem automática, desde Low, para pistas longas e secas, até Max, para emergências extremas. Uma vez ativado, o sistema toma controle total da frenagem. O genial do Auto Brake é sua consistência desumana. Não importa se há turbulências, chuva torrencial ou ventos cruzados de 80 km por hora, o sistema aplicará exatamente a desaceleração programada. Os pilotos podem se concentrar completamente em manter o avião centralizado enquanto o computador cuida da física da frenagem. No nível Max, a desaceleração é tão violenta que os passageiros sem cinto podem ser lançados contra o assento da frente. Estamos falando de forças de 0,6 G, suficiente para fazer você sentir que pesa 60% a mais durante esses segundos críticos. Mas mesmo com toda essa tecnologia trabalhando em perfeita harmonia, há situações onde a física simplesmente não coopera. Pistas contaminadas com água, neve ou gelo podem reduzir a efetividade da frenagem em até 95%. É aqui que entra em jogo o sistema mais extremo de todos, o EMAS. No final de algumas pistas críticas, especialmente em aeroportos com limitações geográficas como o de San Diego ou LaGuardia, em Nova York, existe uma zona que parece pavimento normal, mas esconde um segredo. São blocos de concreto celular projetados para colapsar sob o peso de um avião. Se um avião passa da pista, essas células se desintegram de forma controlada, enterrando as rodas como se fosse areia movediça de alta tecnologia. O EMAS salvou incontáveis vidas. Em 2018, um Boeing 737 com 143 pessoas a bordo passou da pista em Chicago durante uma tempestade de neve. O EMAS o parou a apenas 10 metros de uma rodovia com tráfego intenso.
Sem esse sistema, o resultado teria sido catastrófico. Mas agora chegamos ao momento da verdade. O dado que prometi que mudaria sua perspectiva para sempre sobre os pousos. Prepare-se, porque isso desafia toda a lógica. Os aviões modernos são certificados para pousar e parar completamente, usando apenas 50% de suas capacidades de frenagem. Sim, você leu corretamente. Quando você sente aquela desaceleração durante um pouso normal, o avião está usando apenas metade do seu poder de frenagem. Isso significa que, mesmo se falhassem simultaneamente, o sistema de reverso completo, 50% dos freios de rodas, todos os spoilers e a pista estivesse molhada, o avião ainda poderia parar com segurança. É mais, as regulamentações internacionais exigem que todo avião comercial possa pousar com segurança em uma pista que seja apenas 60% de sua distância normal de pouso. Um Boeing 777, que normalmente precisa de 1.800 metros, deve poder parar em 1.080 metros em caso extremo. Para conseguir essa certificação, os fabricantes submetem os aviões a testes que parecem tirados de um filme de ação. Em um teste recente, a Airbus demonstrou as capacidades do A380, o maior avião de passageiros do mundo. Carregaram com peso máximo, desativaram os reversores, aqueceram os freios a 400 graus antes do pouso para simular um uso prévio, molharam a pista com 3 milímetros de água e, ainda assim, o gigante de 560 toneladas parou em menos de 2.000 metros. A energia dissipada durante esse teste foi equivalente à explosão controlada de 2 toneladas de TNT. Os freios alcançaram temperaturas tão extremas que o asfalto embaixo das rodas derreteu, deixando sulcos de 5 centímetros de profundidade. E aqui vem o dado mais impactante de todos. Um único jogo de freios do Boeing 787 Dreamliner tem a capacidade de absorver e dissipar 500 megajoules de energia. Para colocar isso em perspectiva, é energia suficiente para lançar um automóvel a 400 metros de altura ou para manter acesas 50.000 lâmpadas LED durante uma hora. Tudo isso concentrado em discos do tamanho de uma pizza extra grande. O custo dessa tecnologia é astronômico. Um jogo completo de freios para um avião comercial pode custar mais de 2 milhões de dólares. Depois de uma frenagem de máxima intensidade, todos os discos devem ser substituídos, mesmo que pareçam estar em bom estado. A integridade estrutural do carbono pode estar comprometida invisivelmente, mas talvez o aspecto mais fascinante seja a coordenação necessária entre humanos e máquinas. Durante esses 40 segundos críticos do pouso, os pilotos e os computadores trocam o controle milhares de vezes. O piloto mantém a direção enquanto os computadores gerenciam a frenagem. Se os computadores detectam uma anomalia, devolvem o controle ao piloto em milissegundos. Se o piloto aplica pressão demais, os computadores corrigem instantaneamente. É uma dança perfeitamente coreografada entre a intuição humana e a precisão mecânica, executada enquanto 280 toneladas de metal se precipitam por uma pista a velocidades que matariam instantaneamente qualquer ser humano exposto. Na próxima vez que você viajar e sentir esse momento mágico quando as rodas tocam a pista, quando escutar o rugido dos reversores e sentir a pressão do cinto contra seu peito, lembre-se disso. Você está experimentando uma das conquistas mais extraordinárias da engenharia humana. Um sistema tão robusto que poderia falhar pela metade e ainda assim salvar sua vida. Uma sinfonia de tecnologia onde cada instrumento, desde os spoilers até os computadores, desde os freios de carbono até os reversores, toca sua parte com precisão absoluta. E tudo isso acontece enquanto você, tranquilamente sentado em seu assento, provavelmente está pensando em pegar sua bagagem de mão. Você ficou surpreso ao descobrir que seu avião usa apenas metade de sua capacidade de frenagem? Já notou alguma vez o brilho laranja dos freios durante um pouso noturno? Sabia que estava viajando sobre tecnologia que custa mais que uma casa? Compartilhe comigo sua experiência mais intensa durante um pouso nos comentários. Se este vídeo mudou sua forma de ver os pousos, dê um like e inscreva-se no Aeroplaneta. Ative o sininho porque nosso próximo vídeo revelará algo ainda mais impactante, como os aviões podem voar durante horas com um motor completamente desligado e por que isso é mais comum do que você imagina. Sou Miguel do Aeroplaneta e lembre-se,
Cada pouso que você experimenta é um milagre da engenharia acontecendo bem debaixo dos seus pés.